Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, começando aí mais um Dose Dupla. Hoje nós vamos começar com a investigação deflagrada essa semana em cima da corrupção que rolou em virtude da Copa do Mundo de 2014. Mais especificamente sobre a construção do estádio do Castelão, lá em Fortaleza, os superfaturamentos, desvios e outras cositas más, em esquema aí comandado por alguns dos donos do Ceará, os irmãos Ciro e Cid Gomes. E tem um terceiro irmão aí envolvido também, né? Depois nós vamos escarafunchar aí as pesquisas que pipocam a todo momento para votação aí a presidente da República no ano que vem, né? Essas pesquisas são encomendadas pelos conservadores e pelos esquerdistas, e são encomendadas a institutos tradicionais e a pesquisadores desconhecidos com margens de erro, de tolerância e de confiança que podem extrapolar os 100%, né? Qual é, então, a probabilidade de indução a erro, meu caro Marcelo Cardoso? De 1000%. Ora. Então, olha, vamos apertar os cintos, porque os pilotos não sumiram, nós estamos aqui, né? Vai começar aí, decolar agora o Dose Dupla dessa semana. Seja bem-vindo e boa viagem. Vamos, então, começar esse primeiro assunto de hoje com um novo despertar, né, Marcelo? O despertar dos irmãos Ciro, o melhor, despertar dos irmãos Gomes, né? Com a chegada da Polícia Federal com mandados de busca e apreensão, né? As suspeitas 6 horas da matina, que beleza, que belo despertar. O galo cantando no Ceará, né? Aquele sol de Fortaleza. Pois é. As suspeitas, rapaz, são de desvios em obras da Arena Castelão, lá na Copa do Mundo de 2014. Mas como a nossa justiça é lenta, né? Você vê como são as coisas. Os investigadores estão apurando indícios aí de pagamentos de 11 milhões em propinas para beneficiar a empresa Galvão Engenharia, né? O Ciro nega, diz que é uma armação do Bolsonaro e que ele é um sujeito do bem, né? Você acredita nisso, Marcelo? Quer que eu diga com toda sinceridade? Por favor. Eu não acredito no que esse cara disse. Essa operação da Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão. E tem entre os alvos o ex-governador Ciro Gomes, do PDT, cotado para disputar as eleições presidenciais de 2022. Ele é pré-candidato já há algum tempo, né? Não é de hoje. E seu irmão, o senador Cid Gomes, do PDT também, lá do Ceará. E o Ciro reagiu, né? Sabe que ele é muito reagente. Parece também que ele não gostou nada dessa história de ser acordado às 6 da manhã pela Polícia Federal. O Galo cantou muito cedo na casa do Galo de lá, né? Rapaz, ele foi para as redes sociais e mandou essa pérola aqui, olha só. Até essa manhã eu imaginava que vivíamos, mesmo com todas as imperfeições, em um país democrático. Mas depois da Polícia Federal, subordinada ao Bolsonaro, com ordem judicial abusiva de busca e apreensão, ter vindo à minha casa, não tenho mais dúvida que o Bolsonaro transformou o Brasil num Estado policial que se oculta sob a falsa capa de legalidade, escreveu o Ciro Gomes, rapaz. Mas ele está falando do Bolsonaro ou do STF? Agora eu não entendi mais nada. Eu só acho que ele estava vivendo aí essa democracia, só ele, né? Estava vivendo essa democracia aí com todas essas imperfeições. É muita cara de pau, né, rapaz? Um cara desse vir a público falar uma coisa dessas. Ciro Gomes aí é um que vive conspirando aí contra o presidente da República e nunca foi incomodado por ele e nem na justiça, né?
Há algum tempo atrás, não sei se você lembra, rapaz, rolou um vídeo aí nas redes sociais que mostrava o Ciro numa live, e ele estava ali com vários deputados de esquerda, e nessa live ele dizia assim, é preciso insistir nos adjetivos contra o Bolsonaro, porque de tanta gente repetir, a população vai passar a acreditar naquilo que a gente está dizendo. E aí ele começou a dar uns exemplos, né? Disse assim, se o Bolsonaro falar alguma coisa sobre a pandemia, tem que insistir e dizer o tempo todo Bolsonaro genocida. Falou outra coisa, manda lá Bolsonaro fascista, Bolsonaro ditador e por aí vai, né? Pô, brincadeira. O Ciro é aquela história, né? Mas só ele e seus companheiros de esquerda é que estavam vivendo nessa democracia imperfeita. Do outro lado, quem ousa falar mal de um ministro do STF, por exemplo, vai preso, #Chilindró, né? Ou tem pedido de extradição solicitado à Interpol, que não vai atender. Ou é acusado, investigado e massacrado pelo Supremo sem o devido processo legal. Mas ele gosta de se fazer de vítima, né, Marcelo? Saiu dizendo que não tem dúvida aí que essa ação tão tardia e despropositada tem o objetivo claro de tentar intimidá-lo e deter as denúncias que ele faz todo dia contra esse governo, como se alguém acreditasse no que ele fala, né? E que está dilapidando aí o nosso patrimônio público com esquemas de corrupção de escala inédita, rapaz. Olha o que o cara diz. O governo aí que não está deixando roubar é acusado por um cara como o Ciro Gomes. Em que país ele vive, hein, Marcelo? Certamente não é no Brasil. E o gozado é ele dizer, né, que a ação tão tardia, né, como quem diz, pô, vê se me esquece, né? Deixa isso para lá, vai para debaixo do tapete. Ele é um dissimulado, para dizer o mínimo, né? Olha, você veja que na operação, como já se falou, né, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e foram mobilizados 80 policiais federais que partiram para cumprir os mandados em endereços em Fortaleza, Meruoca, Juazeiro do Norte, tudo no Ceará, São Paulo, Belo Horizonte e na capital maranhense, São Luís. Lúcio Ferreira Gomes, irmão de Ciro e de Cid, né, também é alvo das diligências. Essas ordens, rapaz, foram expedidas pelo juiz Danilo Dias Vasconcelos de Almeida, da 32ª Vara Federal Criminal do Ceará. Além das buscas, o magistrado autorizou também a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dos irmãos Ciro e Cid. Vem coisa aí, né? E parece que as coisas estão mudando para desespero dos irmãos Gomes, né? Olha, eu acho que eles nunca imaginaram aí que seriam acordados às 6 da manhã pela Polícia Federal e terem seus imóveis aí revistados e eventuais documentos apreendidos, né? O Ciro tentou emplacar a narrativa de que a investigação é velha e de que está sendo requentada aí agora para prejudicá-lo, já que ele é o potencial candidato à presidência da República. Aí vai arrumar desculpa para tudo, né? Vai. Ele deve estar meio desesperado, de vez olhar no olho mágico assim, o japonês da Federal. Aquele desespero, né? Agora, candidato, ele pode achar que vai ser, mas vai ter que comer muito arroz e feijão, né? Ele sabe que as chances dele na eleição presidencial do ano que vem estão diminuindo a cada dia. Eram 2 dígitos, mas aqueles 2 em que a dezena está lá embaixo. Tanto que, recentemente, durante uma votação no Congresso, que a gente, enfim, comentou, mas eu não estou lembrando agora exatamente o que era, né? Ele disse que se os deputados do partido votassem a favor do governo, ele retiraria sua candidatura. Jogou para a plateia. Eu acho que foi a votação dos precatórios, se não me engano. Acho que foi isso mesmo. Jogou para a plateia e jogou mal, né? Mas as acusações contra o Ciro Gomes estão envolvendo aí crimes de lavagem de dinheiro, fraudes em licitações, associação criminosa, tem aqui também corrupção ativa e passiva. Quer dizer, e ele repete a exaustão que é inocente, né? Pelo menos aí a lógica é um pouco diferente daquela história do Lula, né? O Lula nunca disse que fosse inocente, ele disse, não há provas. Uma coisa é você dizer que é inocente, outra coisa é você alegar que não há provas, né? Mas, enfim,
lavagem de dinheiro, como se diz em Portugal, branqueamento de capitais, né? Mas, olha, o Ciro ainda disse que o pretexto dessa operação, escuta essa, era de recolher supostas provas de um suposto esquema de favorecimento a uma empresa na licitação das obras do estádio do Castelão para a Copa do Mundo de 2014. Chega a ser pitoresco, foi o que ele disse. O Ciro afirmou que o Brasil todo sabe que o Castelão foi o estádio da Copa com maior concorrência, o primeiro a ser entregue, o mais barato, o mais barato construído para as Copas do Mundo desde 2002. Foram 12 estádios, né, contando aí as reformas, como no caso do Maracanã, o próprio Castelão. Pelo visto, roubaram um pouco, né, nesse aí. Pois é, o Lula queria 17, você se lembra disso? Fizeram só 12. Mas vamos lá. Foi o estádio mais econômico e transparente feito para a Copa do Mundo, né? Diz ele. Mas não é isso, não. E sejamos claros, eu não tenho nenhuma ligação com os supostos fatos apurados, diz ele, né? Não exerci nenhum cargo público relacionado com eles. Nunca mantive nenhum tipo de contato com os delatores. Que, aliás, o próprio delator reconhece quando diz que nunca me encontrou. Segue o Ciro, tenho 40 anos de vida pública e nunca fui acusado nem processado por corrupção. Não tenho dúvida de que esta ação tão tardia e despropositada, olha os termos aí, tem o objetivo claro de tentar criar danos à minha pré-candidatura à presidência da República. Da mesma forma, tentaram 15 dias antes do primeiro turno da eleição de 2018. E continuou atirando contra o presidente Bolsonaro. Diz ele, o braço do Estado policialesco de Bolsonaro, que trata opositores como inimigos a serem destruídos fisicamente, levanta-se novamente contra mim. Não tenho dúvida de que esta ação tão tardia e despropositada, ele volta com essa ladainha, né? Me intimidar, deter as denúncias que faço todo dia contra esse governo que está dilapidando o nosso patrimônio público, né? Nunca me senti um cidadão acima da lei, mas não posso aceitar passivamente ser tratado como um subcidadão abaixo da lei. Sou um homem do embate, do combate e do direito, e do bate-rebate. Essa história não ficará assim. Vou até as últimas consequências legais para processar aqueles que tentam me atacar. Meus inimigos nunca me intimidaram e nunca me intimidarão. Ninguém vai calar a minha voz. Lembra aquele ninguém segura o Calil. O problema, Marcelo, é que o Ciro, do Ciro Gomes é que ele não sabe que, mesmo falando alto, ninguém mais quer escutar o que ele tem para dizer, rapaz. Principalmente se ele falar alto, que a voz dele é muito chata. Ninguém precisa calar a sua voz, não, porque ninguém escuta mais esse cara. É simples assim, né? Agora, o curioso, Marcelo, é que quando um Alibaba é investigado pela polícia e pela justiça, aparece logo um ladrão em sua defesa, né? E a defesa, dessa vez, foi feita por quem, rapaz? Nada mais, nada menos do que o nosso ex-presidiário Lula, né? É o roto falando farrapado. Que bela defesa, hein? Olha, ele se merece mesmo, cara. Lula disse que Ciro e Cid tiveram suas casas invadidas sem necessidade e que eles merecem ser respeitados, né? Eles têm uma biografia, né? Essa frase do Lula diz, né? O homem mais honesto do país, afinal de contas, né? Calma, vamos contar até 9, né? Mantenhamos a calma. Quero prestar minha solidariedade, disse Lula, ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados. Pô, atestado de idoneidade moral assinado por Luiz Inácio da Silva, acho que não vale nada. Pois é, e você sabe que, no fundo, Lula está doido para que o Ciro se ferre, né? Depois de tudo que os irmãos andaram falando aí sobre o PT, sobre o próprio Lula. Ele é um estouro. Esse pessoal da esquerda, rapaz, é muito engraçado. E tudo que acontece de ruim com o Brasil ou com eles, a culpa tem que ser do Bolsonaro, né? São todos... Tudo ruim que acontece no Brasil, em qualquer coisa, é sempre a culpa do Bolsonaro. Pois é. É o Bolsonaro culpado. Só tem santo, não tem bandido no Brasil, né? Eles não esquecem que o juiz do caso disse que a investigação contra o Ciro Gomes está amparada em provas materiais e não apenas em relatos dos delatores
ligados aí à empresa Galvão Engenharia, né, que foi citada como autora de pagamentos de propina ao nosso presidenciável do PDT, né? E foi esse juiz quem autorizou a PF a cumprir mandados de busca e apreensão e determinou a quebra dos sigilos de Ciro, do Cid e de vários outros alvos aí. Só falta ele dizer que o Togado é bolsonarista, né, Marcelo? Vamos só registrar aí o nome do magistrado, que merece aí um registro, que é Danilo Dias Vasconcelos de Almeida. Pois é, olha, o Brasil precisa ser virado pelo avesso, passado a limpo, né? Esse conluio entre empresas corruptoras e políticos corruptos precisa ter um fim. Esse ciclo vicioso precisa ser quebrado. O brasileiro não aguenta mais essas práticas e já vem se manifestando em relação a isso há muito tempo. E o pior de tudo é que pessoas como os irmãos Gomes, né, que agem como coronéis do Nordeste, uma patente aí fora de questão, e pelo visto adoram uma propina, ainda assim conseguem se eleger e se eternizam no poder. Esse pessoal fala o tempo todo em democracia, combate às injustiças, logo quem, né? Os mais injustos e antidemocratas que já vimos por aí, né? Felizmente, esse ciclo parece que começa a ser quebrado. Vamos ver como é que isso se comporta. Sobretudo com as ações do governo lá no Nordeste, que levou até água para a região, né? Porque eles, donos de empresas de carros-pipa, né, tem toda essa Pois é, proposta. tem muita coisa por trás dessa indignação dos Gomes, né? Porque a democracia para eles, Marcelo, é bem diferente do que ela é realmente para todos nós, né? Para esse pessoal, esse pessoal aí pensa o seguinte, né? O que é de todos não pertence a ninguém. Aí eles se sentem no direito de meter a mão. Eles são os tiranos nordestinos, né? E para alcançar o bem vale tudo, né? Até fazer o mal. Você lembra o Cid Gomes jogando a escavadeira em direção à população, né? Estava fazendo um bem para aquele povo de lá, né? Os Vai de políticos, reto. os políticos dessa estirpe aí fazem o que lhes convém, né? E eles não costumam ter limite, não. É um vale tudo mesmo, né? E eles não se curvam a lei nenhuma, porque na democracia deles as leis são feitas por eles próprios e para eles mesmos. E quando são pegos com a boca na botija, aí tem que botar logo a culpa em alguém, né? E hoje em dia nada melhor, mais conveniente do que botar a culpa no presidente Bolsonaro por qualquer coisa. Isso aí tem método, né? Tem. Tanto método quanto as pesquisas que estão sendo feitas hoje em dia, né? Realmente, né? Vamos entrando aqui no nosso segundo assunto, os números não mentem, a gente sabe, né? Mas é possível mentir com os números. A engenhosidade aí dos institutos de pesquisa tem se mostrado grande de umas eleições para cá, né? E isso em apresentar cenários convidativos, desfavoráveis, maravilhosos, desesperadores, enfim, segundo a conveniência de quem contrata as entrevistas, né? É Mesmo sempre bom lembrar que essas entrevistas são contratadas, isso não é espontâneo, né? Pois é, mesmo com a obrigatoriedade da divulgação do contratante, a gente consegue inferir aí o que está acontecendo ao analisar um resultado, inclusive até pela própria percepção que a gente tem desse ente tão interessado que está pagando aí as enquetes, né? A vontade do cliente, de algum modo, tem que ser satisfeita, ou não tem? Certamente, afinal, o cliente tem sempre razão, diz a máxima. E, nesse caso, por que não teria, né? Enquetes, sondagens, pesquisas, como bem sabemos, né, trabalham com estatística, ou seja, a partir de uma amostra, um pedaço qualificado do todo, o universo que está sendo pesquisado. Na impossibilidade de falar com todos, uma seleção de alguns faculta prever com boa aproximação do que será verdade no evento real, no caso da eleição, o que vai acontecer. Esse grupo, o comportamento desse grupo, desde que bem escolhido, bem qualificado, ele vai, de alguma forma, traduzir o que se vai ter no futuro. Mas a estatística, Marcelo, é mais ou menos como o biquíni, eu já disse isso aqui. A estatística mostra tudo. O biquíni também, né? Mostra tudo, mas esconde o essencial.
Isso quer dizer que o direcionamento de resultados é possível, ainda que se possa garantir a lisura dos números, por incrível que pareça. Você não vai alterar os números, mas vai trabalhá-los de maneira conveniente. Para se chegar ao que se deseja e ao que se contrata, principalmente, pode-se viciar uma amostra, o que seria desonesto, ou escolher um tratamento numérico específico, que é um recurso válido, embora não ético às vezes, né? Até a forma de anunciar o resultado vale. Quer ver só? No início da pandemia, com o objetivo de criar pânico na população de uma determinada cidade do estado de São Paulo, não me lembro qual foi, eu cheguei a ler Sente a Capacidade do Estagiário. Eu li o seguinte, que o número de casos locais da peste chinesa havia dobrado. Verdade, era somente uma ocorrência. Então, aconteceu uma segunda ocorrência. Aumentar um caso ou dobrar o número de casos nessa situação são ambas informações corretas. A escolha por qual usar depende do intuito da revelação. Esse é o drama. Pois é, Marcelo, você deve se lembrar aí, nós já falamos disso aqui, que quando o Lula estava preso, as pesquisas, até as encomendadas pela esquerda, davam Bolsonaro. Era um aspecto indiscutível até para quem torcia contra, né? Mas bastou o Fachin fazer a lambança da criminosa anulação dos crimes que o cenário começou a mudar a ponto de se inverter, né? Foi como se a liberdade do presidiário, por si só, subitamente fizesse brotar votos. Né? Porque não é razoável imaginar que a entrada do Lula, de repente, no páreo, fizesse com que os votos em Bolsonaro migrassem para ele. E até segunda ordem, convenhamos, o limite dessa soma continua sendo 100%. Eu acho que o STF não teve peito para mudar isso, né? Ainda não, mas cabe recurso. Pelo andar da carruagem, ou seria do camburão, não sei, eu não descartaria essa hipótese. Concordo, né? Cabe uma certa prudência nesse sentido. Mas o cenário político para a presidência da República em 2022 ele não se resume a Bolsonaro e Lula, claro. Tem mais gente com essa mesma pretensão aí. E a maioria desses candidatos é pretensiosa, que vai ficar mesmo na pretensão ou na pré-tensão, né? Criando aí factoides, bagunçando esse coreto da disputa, né? Pois é, muito verdade. E o bagunçador mais recente parece ser o ex-juiz, ex-ministro e ex-crescente, no sentido de que crescia na admiração popular até aí o Bolsonaro, Sérgio Moro. Já apareceu enquete nessas últimas semanas, dando o cara em segundo lugar, suplantando o próprio Lula, com diferença percentual de 2 pontos para o presidente, atrás dele, Bolsonaro na frente, né? Na faixa dos 30%. Agora, sempre tem um obscuro instituto de pesquisas por trás desses resultados que surgem como novidade. Abracadabra, bum, surge um número assim, que beleza. Que coisa, né, rapaz? Agora, quem deve ter um baque por agora, depois da investigação do Estádio Castelão, como a gente falou há pouco, é o Ciro Gomes, né? Haja Rivotril aí para segurar a onda do camarada. Chama o VAR, chama o VAR. Cangaciro, o lampião de Pindamonhangaba, que eu já expliquei, ele é nascido no interior de São Paulo, embora tenha se criado depois de adolescente no Ceará, pego com as calças na mão no 7-1 que a Polícia Federal tem infligido com essas fuçadas em cima da dinheirama que rolou nos esquemas da Copa. Um dia a casa cai, né? Pois é, rapaz. Cai. Essa, então, aí está com a estrutura meio abalada, né? Agora você vê uma coisa, né? O PSDB tentando emplacar aí a tal terceira via, que de terceira via não tem nada. Era disputa ali entre Eduardo Leite e João Dória, com o governador paulista levando a melhor, né? E aí vem um dos maiores ícones do partido, o Geraldo Alckmin, que concorreu diretamente com Lula em 2006, quando perdeu o petista lá no segundo turno, e em 2018, quando ambos perderam para Bolsonaro,
e me anuncia mudança de partido aí para o PSDB para viabilizar sua candidatura a vice-presidente na chapa do ex-presidiário. Definitivamente não dá, né, Marcelo? Cara de pau deve ter limites. Agora, eu vou te colocar aí uma coisa que andou rolando pelas redes. Cara de pau ou esperteza? Talvez o Alckmin esteja achando que o Lula está ficando velho, talvez não dure um mandato inteiro. Aí a chance dele vai aparecer, né? Pois é, como o próprio Lula está dizendo que se ele for convocado, ele joga isso no campo da hipótese, ele pode até cumprir, digamos aí, a missão, né, de se candidatar. Ele coloca nesses termos: me chamem, se eu for convocado, eu atendo. Aí o Alckmin vai e tira uma letrinha, né, sai do PSDB e vai para o PSB. Né? E aí, rapaz, eu diria o seguinte: tudo farinha do mesmo saco. Né? Sempre se disse isso, aliás, de PSDB e PT, que eram as duas faces de uma mesma moeda podre, e essa chegação de um no outro escancara toda a prostituição da coisa. A gente vê que cada vez mais fica bem claro que é isso aí. Você vê que não há ninguém que se alinhe com o Bolsonaro, no sentido de ser conservador, defenda os mesmos valores que ele, ou tenha plataforma minimamente parecida. Na verdade, são todos contra o Bolsonaro. Ele é o inimigo comum, o que faz com que a polarização fique ainda mais marcada, né? Mais acirrada. Mas é o inimigo comum porque está combatendo aí o establishment. Todo mundo aí fazia parte, né? É uma polarização que eu diria que expõe ainda mais as semelhanças entre esses tantos que se acham capazes aí de conquistar o Palácio do Planalto. O problema é que praticamente nenhum deles tem cacife para sequer ter devaneios aí com isso, né? Por exemplo, você acha que o Dória, esturricado de tão queimado com que ele anda fazendo, né? Eu diria fazendo em e com São Paulo. Você tem o Rodrigo Brumadinho Pacheco, do PSD de Minas Gerais, presidente do Senado, o Randolph Depevate, Fala Fina, o da Rede de Sustentabilidade, né? E desconhecidíssimos como o Alessandro Vieira, senador pela Cidadania de Sergipe, estreante de Congresso que buscou se destacar aí na CPI do Circovid, André Janones, deputado federal pelo Avante, lá de Minas Gerais, outro que está aí em seu primeiro mandato na Câmara. Tem o Felipe Dávila, um cientista político escolhido pelo Novo, que, de novo, já provou que não tem nada para disputar a eleição pelo partido. Né? Tem o Leonardo Péricles, mineiro de Belo Horizonte, lançado pelo Unidade Popular, a mais recente sigla partidária do país, e Simone Tebet, senadora pelo MDB de Mato Grosso do Sul. Você acha que eles têm alguma chance de alcançarem alguma coisa a não ser aparecer na mídia? Olha, difícil. Todo mundo atrás de palanque, né? Todo mundo cheio de ideias mirabolantes, soluções mágicas, boas intenções com o eleitor, né? Como sempre. Mas a gente sabe mesmo, todos desesperados para que voltem os tempos da política sem ética, do dinheiro fácil, das trocas de favores e da manutenção do aparelhamento da administração pública, o mais importante, que tanto lhes fez ou faz bem, dependendo de quem seja aí desse grupo. Né? Enfim, todos querendo que retornem ou permaneçam esses e vários outros males, né? Contra os quais o maluco parece estar sozinho lutando para reorganizar o Brasil. E reorganizar não para ele, mas para todos nós. Né? Agora, a escolha está nas nossas mãos e que isso fique bem claro. Que fique mais claro ainda que, com isso, nós chegamos ao final do nosso Dose Dupla de hoje. Né? Forte abraço a você, Marcelo Cardoso, aqueles que nos assistiram e que nos dão o prazer e a honra da sua companhia. Semana que vem, na véspera de Natal, tem mais, né? Vamos lá. Grande abraço para você também, Marcelo Campos, bem como aos nossos assistentes, né, que nos assistem e prestigiam sempre.
Fiquem com Deus, até para a semana. Tchau. Tchau.